Professor Marcelo, mais um dia, episódio 3 do nosso Implante Flow. Hoje vamos falar um pouquinho sobre um assunto que eu particularmente estou admirando muito, né? Principalmente quando a gente vai comentar ou vai dar um pouco de aula no nosso curso de residência de implante, que é a parte da ossodensificação e implante imediato. Né? Então, o objetivo hoje do nosso assunto do podcast é explicar esse conceito de ossodensificação, como ela está funcionando hoje na prática clínica, né? E na instalação imediata, se nós vamos utilizar ela associada, se vai ter provisório, se não vai ter, qual é o melhor momento, e vamos falar um pouquinho sobre esse tema, né? Então, vamos lá. Quais são os princípios da ossodensificação para o senhor? Hélio, assim, o conceito em si, na verdade, ele já foi discutido e tentado no passado com outros sistemas, né? Hoje a gente tem um conceito da ossodensificação, que é de tornar as paredes do leito que vão receber o implante mais repletas de osso. Então, ao invés de cortar o osso, como se fazia com as brocas, a gente vai amassando gradativamente esse osso, fazendo com que o leito fique todo mais denso, mais compacto. E aí o conceito ele é aplicado a ossos com baixa densidade, ou leitos com baixa densidade. Mas eu me recordo de no primeiro curso que eu fiz, ah, já existia uma técnica que eram os elevadores de Summers, que eram dispositivos cônicos que a gente introduzia no orifício e aquela conicidade, quando pressionado, aquela conicidade ia amassando as paredes e expandindo essas paredes, né? Então, na verdade, esse conceito ele foi repaginado e reidealizado com um sistema diferente. Hoje a gente usa um sistema de brocas. De certo modo, isso daí trouxe uma versatilidade muito grande, uma facilidade muito grande. E claro que ele teve uma implementação de aplicabilidade, né? Dentro de um contexto clínico hoje, a gente usa em grande parte das cirurgias, mas é importante entender que é um conceito que você quer tornar o osso ali do seu leito para o implante mais denso. Então ele não faz sentido num osso que já é denso por natureza. Como a mandíbula. Uma mandíbula, um osso tipo 1, um osso tipo 2, o princípio de aplicação ele não vai ser explorado e talvez você até danifique o sistema. Tá, Né? mas uma mandíbula no osso tipo 1 que é pós-exo, há a possibilidade de utilizar a ossodensificação. Há a possibilidade, mas você ainda vai se defrontar com um leito que é muito denso. Então, talvez a técnica mais adequada seja a fresagem, é fazer as perfurações mesmo. E por ser um osso naturalmente muito mais denso, esse osso vai propiciar um leito já com toda a densidade suficiente para você ter a estabilidade do implante. Tá, então, de certa forma, a diferença básica entre a perfuração e a ossodensificação é que na perfuração eu tô, um exemplo, cavando um poço artesiano. Então eu tô Exatamente. pegando o material, o osso que tá lá dentro e tô tirando. Tô tirando, eu tô cortando e removendo ele, eu tô subtraindo aquele osso dali e criando um orifício naquele local. Ok. Enquanto que a ossodensificação eu tô Eu uma tô britadeira, eu tô empurrando. empurrando ele, compactando ele nas paredes laterais e em alguns casos eu coloco ele lá no sentido apical, eu levo ele lá para cima. Então, maxila, que talvez seja a região com maior aplicabilidade de uso. Ah, Você pode produzir tanto a compactação das paredes laterais, que você vai empurrar esse osso criando um leito mais denso, automaticamente um leito mais propício para que o implante fique bem estável. E também, se a sua altura na maxila ela não é suficiente, você consegue levantar essa altura alguns milímetros, criando uma extensão maior para a colocação do seu implante. Então, seu leito ele fica mais denso, mais compacto e mais longo, te permitindo colocar um implante com um tamanho mais adequado. Entendi. Então, Mas assim, de certa forma, a ossodensificação ela melhora a estabilidade primária do implante, né? Fazendo com que a, a instalação do implante seja previsível para poder, de certa forma, colocar um provisório imediato. sim, ela vai ajudar nesse sentido, porque quando você usa a ossidensificação,
você já parte da premissa que você não está subtraindo o osso. Então você está preservando o osso. Você está criando paredes mais compactas, ou seja, o seu implante vai ser colocado ali num leito mais denso que vai te permitir travamento, estabilidade. E se você tem estabilidade, automaticamente você tem mais chance de colocar um provisório imediato naquela situação. Então você está criando um cenário ideal. Meu paciente vai perder um dente, é um dente numa área estética. É uma maxila, recebi a tomografia e vi que a área medular dele é bem trabeculada, né? Comecei minha cirurgia, passei minha primeira broca, parece faca quente na manteiga, né? Osso com baixa capacidade de ter travamento. Eu já tenho na minha mente que aquela é uma situação que o kit de ossidensificação ele tem que ser uma ferramenta para ser aplicada. Se eu tenho como propósito nessa cirurgia adquirir uma boa estabilidade no meu implante, com segurança, e também colocar um provisório imediato. E aí eu vou além. A partir do momento que eu faço a ossidensificação, que aquelas paredes elas ficaram mais densas de osso, significa que quando eu coloquei meu implante, tem mais osso abraçando o meu implante. Ou seja, ao longo do tempo, esse paciente ele vai ter um implante que tem mais estrutura óssea, um contato direto com o implante, que vai ajudar na dissipação das forças, que vai ajudar na longevidade desse implante. Então, eu vou ter uma repercussão direta para o meu ato e também em longo prazo. Então, eu estou criando um leito que naturalmente é um leito mais favorável, porque quanto mais osso grudado no meu implante, maior a capacidade desse implante receber forças e essas forças serem dissipadas pelo osso. Tá. Os ossos densificadores, como o senhor mesmo falou, o princípio dele já existia com os elevadores de Summers, né? Eu em 2010 utilizei, mas eu vim ter o conhecimento desses ossos densificadores, principalmente os rotatórios, que estão substituindo as fresas, no curso de residência de implante, né? No seu curso. Existem várias marcas, né? Mas existe uma principal, que é a Versa, né? Que é o que geralmente a gente mais trabalha lá no curso. O senhor coloca isso também em prática no seu consultório? Qual, Sim. qual a porcentagem hoje que o senhor utiliza uma Versa e qual é a porcentagem que o senhor está utilizando as brocas do kit cirúrgico? Vamos falar lá do começo, do Summers, né? O Summers, técnica de Summers, era uma técnica que você segurava um instrumento manual, parecendo uma alavanca, um osteótomo com uma ponta com corte, que você empurrava ali no leito, Ou com martelinho. em leitos que você queria só compactar a parede, você ia com a mão, que às vezes você conseguia. Não conseguia, martelinho, batendo. Então imagina a repercussão para o paciente. Quando você queria ganhar altura, obrigatoriamente, só fazendo pressão com a mão você não conseguia. Você tinha que ir com o martelinho e quando você batia, principalmente nessas regiões posteriores, a repercussão dessa força às vezes dá uma sensação da repercussão no crânio. Então o paciente não tem dor, mas tem uma sensação, um mal-estar com aquilo ali, daquelas pancadinhas. Então assim, não é nada agradável. É tolerável? É tolerável. Com a evolução, existiram outros sistemas rotatórios, mas com catracas, que você tinha dispositivos que pareciam parafusos. Então você fazia um primeiro furo, depois você ia com um parafuso fino, depois você ia com um parafuso mais grosso, um parafuso mais grosso, e à medida que você ia com esse parafuso, você ia criando um leito mais amplo, teoricamente compactando essas paredes, porque à medida que esse parafuso ele entrava, ele não cortava, ele só amassava esse osso, ele ia amassando. E aí manualmente, devagarzinho. Tem o seu valor. Com a evolução dos sistemas rotatórios, e aí o kit da Densa, da Versa, que se consolidou e com estudos científicos, ele é um kit que ele tem uma ação que não é só mecânica da fresa, da broca, mas também do jato de irrigação. Então você tem dois princípios ali atuando. Quando você usa o kit da Versa, ele tem uma propulsão gerada pelo eixo dessa broca junto com a irrigação, que vai produzir irrigação, então você vai ter o resfriamento nessa região, então não tem o aquecimento, então não é um osso que vai necrosar. E além disso, quando você quer elevar a região do seio maxilar, essa irrigação com força vai ajudar a ir soltando a membrana sinusal. Um turbilhão, na realidade, que vai Exatamente. levar. Como se fosse uma turbina de um avião, só que com o líquido que está entrando ali, se você seguiu a técnica, você vai quebrar
de forma sutil a tábua do seio, e aí esse líquido vai empurrar a membrana. Quando você for colocar o teu implante, você coloca o enxerto antes, aí você cria um calo sem ter que produzir um procedimento mais invasivo. Então, assim, de certo modo, essa evolução de instrumentos trouxe uma versatilidade maior. Hoje, dentro de um contexto de cotidiano, né, quando a gente usar uma técnica de Summers, se repensava, né? Poxa, aí eu já avisava o paciente antes, ó, vou usar a técnica com martelinho. Né? Hoje, com o sistema da Densa, da Versa, é quase que uma rotina para mim. Procedimentos em maxila, eu posso dizer despreocupado, 100% dos casos eu vou utilizar a Versa. 100% dos casos eu encontro aplicabilidade nela para criar melhores condições para a instalação do meu implante. Então, se eu for para a região posterior, eu tenho pouca estrutura óssea, ela vai me ajudar a preservar a estrutura óssea. Porque ao invés de cortar, eu vou só compactar, eu vou só expandir esse tecido. Se eu tenho deficiência de altura, se eu preciso de uma elevação pequena, eu não preciso fazer nenhuma técnica muito invasiva. Eu vou usar o kit para produzir essa elevação. E se a gente vai para áreas anteriores, que tem uma demanda estética, que na minha cirurgia eu estou buscando travamento, para poder colocar um provisório imediato, aí que eu coloco ela na minha mesa, porque eu quero criar um leito que me permita colocar esse implante e adquirir um travamento mínimo de 40 newtons, 35, 40 newtons, para permitir a instalação de um provisório imediato e o meu paciente sair esteticamente confortável. Então, assim, maxila, eu posso te dizer, 100% dos casos. Marcelo, então não tem indicação de uso na mandíbula? Tem, mas aí a gente tem que entender qual que é o propósito. O sistema da Versa, quando você usa ele na forma preconizada, para produzir a compactação, ele é um sistema que ele não corta. Se você segurar na broca e acionar ela na sua mão, você vai ver, ele não Mas produz é no corte. sentido horário. É no É sentido sentido anti-horário. anti-horário. Ok. Anti-horário. E aí ele não vai cortar. Então, assim, eu vou fazer uma cirurgia em uma mandíbula posterior. Eu tenho muita proximidade com o meu feixe vasculo nervoso. Eu vou fazer um preparo de 6 milímetros de altura. E eu sei que eu estou bem pertinho do nervo. Eu não quero correr o risco. Então, eu vou usar ele como forma de preparar aquele leito no sentido apical, para que, se existir alguma proximidade, eu não produza um dano que possa representar um problema futuro. Uma parestesia. Uma parestesia no nervo. E aí eu sei que se eu chegar ali pertinho, no máximo, eu só estou pressionando, eu não estou cortando o tecido. Né? Então, com cautela. Ah, Marcelo, então significa que cirurgia de mandíbula nunca vai ter trauma no nervo? Não. Estou dizendo que é uma forma que eu adaptei na minha rotina para ter mais segurança e tenho obtido esse resultado com tranquilidade. Mas na mandíbula você vai ter uma limitação maior de uso, porque naturalmente você vai encontrar mandíbulas com muito mais densidade, com corticais muito mais espessas. E aí, se você força o uso, você acaba danificando o sistema. É claro que assim, não é um sistema eterno, né? E muito menos barato. Exatamente. Então, assim, ele tem o seu valor, porque às vezes quando as pessoas me perguntam, mas não é muito caro? Eu falo, caro para quem? É caro para você ou caro para o seu paciente? Porque assim, você vai para um caso que você tem que fazer um enxerto na maxila para elevar um seio, que você vai ter que fazer uma cirurgia aberta, invasiva, que vai criar um pós-operatório bem significativo e que seu paciente vai ter que esperar aí cerca de 6 a 8 meses de Precisa de uma cicatrização. habilidade manual para poder fazer o acesso de Caudelook. Precisa ser bom. Precisa ser... Não pode ser Não perfurar a implantodontista de final, não membrana pode de ser Schneider. implantodontia de final de semana. E tem os riscos da cirurgia. Isso. Marcelo, eu vou fazer uma cirurgia de elevação de seio. Ok. Você sabe corrigir perfuração de seio? Não. Então você não pode fazer cirurgia de elevação de seio, porque você tem que estar preparado para corrigir os defeitos dessa cirurgia, as complicações, os problemas. Se você não está preparado para resolver os problemas, você não pode fazer. Porque você vai se atrever a entrar numa seara que você não sabe resolver problemas dela. Né? Então, e um dos riscos da cirurgia de elevação de seio é a perfuração da membrana. Primeiro ponto. Ah, eu vou usar o kit da Densa, da Versa. Eu tenho muito menos invasividade, e aí eu vou ponderar em termos de custo. Ah, Marcelo, você vai cobrar menos? Não, o que eu vou cobrar menos? Eu vou produzir menos trauma com um resultado que pode ser semelhante. É uma tecnologia que vai gerar um valor Exatamente. agregado para o Então, procedimento. eu acho o kit muito barato para o que ele me oferece. Eu, particularmente, acho que é um kit barato. Por quê? A quantidade de casos que eu deixei de fazer com uma técnica invasiva
eu cobro o mesmo valor, então a precificação do meu serviço, eu vou fazer uma reconstrução óssea, eu vou colocar o implante. A precificação ela continua a mesma, só que eu deixei de fazer algo invasivo. E o tempo do E o procedimento tempo do meu reduzido. procedimento, e os riscos são muito menores. Então, assim, para o que ele oferece, eu acho que ele acaba sendo barato. Marcelo, agora eu faço cirurgias de implantes imediatos, com muito mais tranquilidade, muito mais segurança, e o implante sempre trava, tá super estável. Se você acha que então o kit foi caro, não, o kit foi barato para mim porque ele me trouxe essa tranquilidade. Eu ofereço esse serviço com muito mais tranquilidade e segurança, entendeu? Então, é a forma como a gente encara a ferramenta, né? Eu vou comprar um carro e eu acho que aquele carro é muito caro, né? Para que você vai usar aquele carro? Né? Qual que é o propósito dele? E aí você vai avaliar, aquele valor ele justifica? É a mesma coisa, eu vou comprar um kit e de que forma esse kit vai ser útil para mim? Né? É igual há muito tempo, quando me ofereceram um triturador ósseo. Marcelo, compra um triturador ósseo, Muito caro. né? Na época, o triturador ósseo bom, muito Era muito caro. caro. Eu falei, peraí, mas eu quase não faço cirurgia triturando osso. Ele é caro para mim. E ele é caro e não é útil. Porque eu uso outras técnicas. Eu uso brota coletora, eu uso raspador de osso. E essas técnicas e essas abordagens já Entendo. fazem parte da minha rotina e já me atendem. Para que eu vou ter um triturador ósseo? Aí é esse entendimento. Marcelo, o triturador, se a gente for falar de valor, né? Sim. O triturador ósseo talvez tenha um valor parecido hoje, proporcionalmente falando, com o kit da Densa. Sim. Mas o kit da Densa, ele tem uma aplicabilidade imensa dentro da minha rotina, que eu posso dizer despreocupado, que maxila, 100% das minhas cirurgias ele está na mesa. Quando a minha equipe, né, vai montar a minha mesa para cirurgia, já sabe, é cirurgia de maxila, ele tem que estar na mesa. De mandíbula, a gente deixa ele do lado e aí eu analiso e falo, olha, essa eu vou usar, essa eu não vou usar. E aí a gente também tem que entender que nem toda mandíbula é osso tipo 1 e nem toda mandíbula osso tipo 2 não significa que a medular não necessite de uma certa compactação, de uma certa densificação para me permitir mais estabilidade. E aí vem aquela pergunta, né? Que geralmente alguns alunos fazem, ou quem nunca acabou ouvindo, é o seguinte: e se eu usar a broca do kit ao contrário? Funciona para essa ossidacificação? A gente ainda não tem essa informação científica bem consolidada, mas tecnicamente falando, um princípio seria semelhante. Mas quando você pega uma fresa, né, do sistema e pega o sistema da Densa, você vai ver que Diferente. existem diferenças. Ela tem uma quantidade de lâminas diferente, a distância entre as lâminas é diferente. Então, muito provavelmente existe uma tecnologia por trás disso que fez com que aquele desenho fosse daquela forma para produzir, né, essa condição. Já me perguntaram isso e eu respondi sobre mecânica, né? Você vai levar lá teu carro que está amassado e você chega lá, o cara desamassa com um martelinho de ouro. Ele vai lá com o martelinho e vai devagarzinho com o martelinho pequenininho. E aí eu falo, olha, se você for levar teu carro e o cara aparecer lá na tua frente com uma marreta na mão, o que você vai pensar? Cara, vai dar errado. Não vai dar certo. Não é com uma marreta que ele vai desamassar meu carro. Aí quando você pega os sistemas de implante, não vou falar marca porque é a maioria, você vai ver que as brocas elas têm poucas lâminas. Elas têm 2, 3 lâminas às vezes no formato dela. Então, se você olhar para o sistema da Versa, você tem uma quantidade muito maior de lâminas. Então, o processo de compactação é como se várias lâminas estivessem batendo aos poucos na parede do osso e essa batida vai compactando. Se você tiver poucas, você vai ter que dar grandes porradas fortes e isso talvez não produza o mesmo resultado. Então, dizer que a gente vai ter resultados semelhantes pode ser temerário. Dizer para não usar? Não, é uma escolha técnica. Posso produzir um leito mais denso? Posso, porque eu não estou cortando e eu estou amassando ele, mas talvez eu não produza na mesma qualidade que o sistema. Né? Mas é uma forma de se De executar. pensar. Deixa eu falar, o senhor já viu quanto nós estamos chique? Olha, Olha aí, ó. Preciso falar para quem está assistindo que nós estamos patrocinados, nós estamos com um parceiro nos podcasts, show. né? Preciso falar primeiro da Gastromano, uma pizzaria
que fica localizada ali no Dom Pedro, né? Mas eles trabalham também com delivery, então se você quer comer uma pizza de noite, final de semana, é a pedida. Vou deixar na descrição aí um cupom de desconto para vocês. Assim também como existe um parceiro nosso, que é a Montreal, é uma hortifruti que consegue atender você em casa. Então, se você quer fazer a compra de legumes, hortaliças, frutas, a Montreal é a pedida para vocês, tá? Vou deixar também o link e também tem o cupom de desconto. E nós temos também como um parceiro a Copenhague, né? A Copenhague tá aí conosco, trazendo alegria em forma de doce, Oh, né? recomendo. Então, existe também um cupom de desconto, então se você tem interesse, siga aí nas redes sociais os nossos parceiros, com certeza eles vão conseguir atender vocês da melhor forma. Diga-se de passagem, a pizza da última reunião que a gente teve, fantástica. É Olha, muito boa. É uma fantástica. pizza extremamente diferenciada. Diferente mesmo. Tá? Bem, vamos lá. Vou jogar um caso clínico para o senhor. As fotos eu vou colocar na edição, vai ficar passando. Mas o senhor sabe qual é o caso que eu vou falar, que é do elemento 26, o molar. Então, existe o molar, está condenado. Vai ser feita a extração e instalação imediata do implante. Pronto. Vamos lá. Como é feita essa extração? Às vezes as pessoas pensam aí no implante, no enxerto, né? Pensa no kit de osteodensificação, na membrana. E o primeiro passo, que é como remover, esquece que tem que ser delicado. Sim. Né? E muitas das vezes eu me deparo com as situações, quando a gente vai dar uma aula, quando a gente vai discutir com um colega, quando você fala assim, olha, o teu kit de extração, ele consiste numa caneta de alta rotação, brocas boas, né, e alavancas delicadas. E aí o colega olha com um olhar de peixe morto, né, e assim, tipo, hã? E o meu esforço, Cri-cri? e o meu É, esforço, cri-cri, cri-cri, cri-cri. E às vezes alguns fórceps para remover aquelas raízes. Então, assim, primeiro passo, extração atraumática, né? Preservar 100% do osso e da gengiva. O que eu tenho que tirar? Dente. Se eu precisar desgastar o dente inteiro, se eu precisar ruir ele com a broca, remover ele pelo desgaste, remova pelo desgaste. Mas não passe uma broca no osso, não introduza uma alavanca lacerando um tecido proximal, né? Danifique o mínimo possível. O menor dano possível, a maior preservação. Automaticamente eu vou ter um leito mais propício. Claro que vão existir molares com as raízes fusionadas, que não tem como você trabalhar dessa forma. Você vai ter que trabalhar com o fórceps e você vai luxar e removê-lo. Mas molares inferiores, duas raízes que tenham divergência e tenham um septo. Molares superiores com três raízes que tenham divergência e tenham um septo. Preservar esse septo é um ponto crucial para que eu consiga tirar o dente e fazer um implante imediato com mais segurança. No melhor posicionamento No melhor tridimensional. posicionamento, exatamente. Há pouco tempo, uma colega me mandou no Instagram perguntando se eu conhecia uma técnica, né? Ela falou, olha, eu nunca tinha visto, achei super interessante. Existem alguns relatos de casos dos colegas fazendo o preparo para a colocação do implante antes de tirar o dente, Ok. que é uma técnica que pode ser executada. Respeito, sem problema nenhum. E aí a prerrogativa e a justificativa para isso é que eu preservando essas estruturas, eu consigo fazer a fresagem, as raízes estabilizam todo o processo alveolar, então a minha fresagem ela vai acontecer bem certinho no ponto. Depois que eu fiz o preparo, que eu criei o buraquinho onde eu queria, eu removo essas raízes. Ok. Só que aí, quando a colega mandou o caso, ela viu, achou super interessante, mas ela não soube ter a percepção de olhar profundamente a radiografia final. Aí eu falei, olha, é muito interessante essa técnica, foi muito legal, mas você viu que deu errado, né? Ela, como assim? Eu falei, você percebeu que o implante não ficou onde supostamente era o preparo. O implante foi para dentro da raiz, que não era o local, né? Aí ela, nossa, eu não tinha nem percebido, porque ela ficou tão impressionada com a técnica, poxa, diferente, começou a fazer um implante sem tirar o dente. Então, assim, entenda, tecnicamente você pode fazer de várias formas, né? Mas o importante é que você entenda qual que é o resultado que você quer proporcionar. Eu quero colocar o meu implante no centro daquele espaço geométrico do dente,
para que a mecânica seja melhor. Isso falando de molar, né? Que a gente está falando do molar, Isso. que tem o septo. É diferente de um incisivo Isso, que superior, aí a que gente já vai jogar para a palatina. justamente isso. E aí, quando a gente fala também dos molares, existe um outro conceito que também tem demonstrado que não é obrigatório, 100% obrigatório, que esse implante fique 100% no centro. Uhum. Existe um autor europeu, né, um pesquisador, professor, e ele mostra que ele tem já livro publicado e mostra casos clínicos, relatos de implantes que ele busca onde tem estrutura óssea minimamente aceitável para ele estabilizar o implante, que por mais que ali fique com uma certa inclinação, isso não vai repercutir no resultado. E aí é uma avaliação pessoal profissional, né? Ok. Pessoal da pessoa que está ali analisando o caso e profissional no entendimento assim, vou assumir essa situação em colocar um implante inclinado sobre uma coroa unitária e de que forma vai ser a higienização, controle, acompanhamento. Então, assim, eu vi um caso lá que deu certo, significa que todos vão dar certo? Então, eu, particularmente, se eu puder colocar no centro do espaço geométrico, é esse o ponto que eu escolho. Porque a literatura é vasta. Se ficar nessa posição, é certo que o resultado ele é mais positivo. Então, a preservação ela sempre vai ser importante, porque essa área do septo é a área que vai permitir um mínimo de travamento desse implante. E aí o kit de ossidensificação vem como uma ferramenta fundamental, porque em molares inferiores, o septo às vezes ele é muito fino, você consegue produzir a abertura desse septo como se fosse uma florzinha, né? Você vai produzindo a compactação e o septo quase como se fosse uma técnica de split crash, que é de quebrar as paredes e ir abrindo elas. E aí você tem osso nativo, o osso do paciente em contato direto com o implante. Automaticamente você vai ter mais estabilidade. Não que nessas regiões o propósito seja colocar um dente imediato. Porque a gente sabe que um dente posterior, o paciente pode acabar mordendo e o risco de fracasso é maior. A ideia do provisório imediato ela vem mais para a região anterior, que é a área estética. Mas no posterior, isso me permite ter mais estabilidade, mais segurança. Eu coloco um cicatrizador personalizado que vai manter ali aquele arcabouço gengival, então eu não vou ter contrações. Quando esse paciente vier a receber o dente dele, ele é muito mais parecido com um dente natural e não vai ter aquelas contrações, especialmente das tábuas vestibulares, que é onde geralmente isso acontece com mais frequência, e isso não vai acarretar o acúmulo de biofilme, a dificuldade de limpeza. Ou seja, eu estou trazendo uma abordagem que vai repercutir no longo prazo do resultado. Tanto funcional quanto de saúde, Quanto né? de saúde, com certeza. Beleza. Bem, aí voltando lá no molar, extraiu minimamente invasivo, preservando toda a estrutura de tecido gengival, tecido ósseo, se possível papila, Sim, se ainda sim. tiver a papila, né? Tirei, consegui manter o septo, consegui colocar em uso os ossos densificadores e coloquei o implante. Vamos lá, o senhor falou de cicatrizador personalizável. O que Isso. seria isso? Quando a gente tira lá o dente, de uma forma traumática, fica aquele espaço todo vazio, Ok. né? Correspondente à gengiva e depois dentro do alvéolo ao osso. Eu coloquei o meu implante numa altura que dentro dos preceitos ele ficou abaixo daquilo que seria o meu dente, 3 a 4 milímetros, que é o espaço de transição entre a base do implante e o meu componente protético e o perfil de emergência do meu dente. Se eu não fizer nada, se eu colocar um cicatrizador tradicional, o que vai acontecer? Vai existir um espaço aqui, um buraco que vai ficar. Esse buraco ele pode colapsar. Eu vou ter que fazer uma sutura. Aí a sutura vai aproximar os bordos. Eu naturalmente, por um tecido que estava com uma largura de 10 milímetros, eu vou levar ele para uma largura de 6 milímetros. Quando eu for colocar um dente, esse dente ele tinha que começar em 10 milímetros, mas ele vai começar em 6. Então, essa área aqui é uma área que pode acumular biofilme com mais facilidade, resíduo de alimento, e isso vai ser aquele, vamos dizer assim, problema constante do paciente. Doutor, toda vez que eu como, engata alimento aqui. Então, existe uma técnica que quando eu tenho esse dente extraído e eu tenho o alvéolo fresco, uma das formas de eu manter o arcabouço e a estrutura desse alvéolo é dar suporte para ele. Como que eu dou suporte para ele? Eu coloco um cicatrizador personalizável, pode ser um componente metálico, pode ser um componente PIC, né, de plástico. Esse componente me permite preencher toda essa circunferência com uma resina fotopolimerizável, e aí ela vai dar o selamento que tem todo no bordo, é uma tampa.
Essa tampa, ela vai ter para mim, duas funções principais. Uma, dar suporte para as paredes laterais da gengiva. Ou seja, essa gengiva não precisa ser suturada, ela não vai colapsar. Outro aspecto, eu tirei um dente, ficou um buracão imenso lá. Coloquei o meu implante e eu escolhi fazer o preenchimento desse buracão com um biomaterial, para dar arcabouço para a formação óssea. Quando eu coloquei essa tampa, ela naturalmente é um selante natural. Ela vai funcionar com um vedamento, para que eu não tenha o extravasamento dessas Mas ela não partículas. substitui a sutura. Ou chega a substituir. Ela vai substituir a sutura, porque na verdade, quando eu faço o selamento nos bordos, ela sela totalmente. Eu não preciso de sutura nessa situação. Ah, Marcelo, eu fiz uma técnica de extração que eu não fiz incisões. Ok, se você não fez incisões, se você selar o bordo todinho do seu alvéolo com a resina está presa no teu cicatrizador. Então é o cicatrizador que vai fazer esse papel. Nós vamos ver na Vai imagem. estabilizar. Nós vamos ver a imagem que o cicatrizador ele não preenche todo o gap. A gente cria ranhuras nesse cicatrizador se ele for de pique, ou corta o componente protético se for metálico e preenche tudo com resina. Eu particularmente prefiro a resina fluida, né, resina flow. E aí a gente dá polimento e acabamento. Quando a gente vai parafusar esse dispositivo, ele sela totalmente os bordos. Ele vai lá e encosta nas paredes. Selou. Opinião pessoal. Eu, Marcelo, eu não gosto de deixar dessa forma puramente. Eu prefiro colocar um anteparo. Se eu fiz uma técnica com enxerto ósseo, material de preenchimento do alvéolo, eu prefiro, entre esse material de preenchimento e o meu cicatrizador, entre a minha resina, trabalhar com uma membrana de colágeno para ter um anteparo ali. Ou usar uma técnica de enxerto de tecido mole. Porque aí você já cria estruturalmente como você quer o resultado final. Okay. Ah, Marcelo, lá no final, o que vai acontecer? Quando a gente tirar essa tampinha, o que a gente vai ver? A gente vai ver um buraquinho com o formato certinho do dente, porque quando eu tirei o dente, eu já criei uma tampa para deixar esse formato. Eu vou ver o miolinho do implante e tudo em volta aqui é gengiva. E o osso está todo lá para dentro. Se eu fizer uma radiografia, como a gente vai ver nas imagens, os alvéolos estão todos preenchidos com osso. E clinicamente, pela vista oclusal por cima, é gengiva em toda aquela região. Quando eu não coloco ou um enxerto de tecido conjuntivo ou uma membrana, eu enxergo muito mais partícula de enxerto ósseo. Elas ficam ali na superfície. Eu acho temerário deixar essas partículas. Porque se o paciente não faz uma higienização adequada e existe uma contaminação, é contaminação de uma partícula para outra, é de um tijolinho para o outro essa contaminação propagando. E eu já vivenciei situação clínica do paciente apresentar processos inflamatórios infecciosos por causa de contaminação tardia. Resultado clínico super bacana, super bonito, arcabouço gengival lindo, maravilhoso, reabilitação definitiva linda, maravilhosa. 2 anos depois o paciente aparece, doutor, tô sentindo um desconforto na gengiva. E no período de transição foi feita uma imagem e tinha umas partículas ali dentro daquele sulco periimplantar e não foram removidas. E aí a minha suspeita, a minha hipótese é que ali houve contaminação e isso propagou para outras partículas. Então, se eu visualizo essa situação hoje, eu limpo o máximo possível, eu não deixo nenhuma partícula visível. Quando eu coloco ou o enxerto de tecido conjuntivo ou uma membrana de colágeno, criando uma camada de proteção, eu naturalmente dou uma excluída nessas partículas. Então, para uma situação clínica, né, da extração de um molar... É uma barreira mecânica na realidade. Exatamente. E aí eu crio espaço para a formação do tecido gengival, que vai criar essa proteção. Tá, mas esse osso, a gente acabou passando um pouquinho, porque existiu, de certa forma, a elevação de seio traumático. Esse osso que é utilizado tanto para preenchimento dos alvéolos quanto para essas partes superfícies para poder colocar é o mesmo que é utilizado para o levantamento de seio? Sim, eu Tá, posso então, utilizar o mesmo. Pode utilizar o mesmo. Então a técnica seria, fiz o levantamento com a ossodensificação, né? Tive lá a soltura da membrana Schneider. E aí, eu só coloco o implante, o osso e pronto, não? Ou existe uma técnica específica para poder proteger essa membrana a longo prazo? Existem algumas variações, né? Se você fez a técnica com kit de ossodensificação, se você elevou a tua membrana, se você fez alguns testes e identificou que não existe nenhum tipo de perfuração, se for uma escolha pessoal, você pode simplesmente colocar o osso lá dentro. Você pode usar um aplicador, pode usar o próprio sistema da ossodensificação para empurrar esse osso pelo buraquinho, e aí você vai criar um calo lá dentro do seio. Como a membrana não está rompida, ela está preservada, ela vai conter esse material. E cortando rapidinho. Sim. Perfuração de membrana. Acesso de caudeluco e janela lateral.
paciente respira, a gente vê a Aham. movimentação da membrana como se fosse um balão enchendo e Isso. secando. Ela não está perfurada. Show. E como é que eu sei quando eu faço o atraumático? Você fez atraumático. Você fez a mesma manobra. Saiu borbolha, Perfurou. tá perfurada. Ok. Ou visualmente, né? A membrana, ela é uma pele. Você vai ter lá uma camada cinza, meio esbranquiçada. Então, se você olhar pelo espelho no teu orifício, você vai ver que ela existe e vai ter coágulo às vezes junto. Entendeu? Se você produziu a ruptura, você vai ver um buraco negro. É negro, preto, preto, preto. Então, se você olhou lá, colocou o paciente numa posição que o espelho te permitiu ter visibilidade, e você percebeu um espaço negro, significa que você rompeu. Aí não adianta você colocar nada lá. Tecnicamente, dali para frente, tudo que você fizer vai dar errado se você não mudar a sua conduta. Então, até o entendimento técnico da execução tem que ser muito importante, porque às vezes as pessoas falam, eu comprei o kit, mas o meu não fica aquele calinho bonitinho, né? O paciente relatou sair partícula de enxerto pelo nariz, né? Escarrou e tinha umas partículas de enxerto, né? Então, talvez tecnicamente você não teve o treinamento para poder usar e produzir essa ruptura sem proporcionar a ruptura da membrana sinusal. Porque a técnica da ossidensificação já não é chegar no comprimento de trabalho, ou seja, já não é fazer a perfuração no tamanho do É implante. isso. Existe uma sequência, existe uma técnica para poder Exatamente. utilizar. Tem as demonstrações, né, da fresa raspando uma membrana, simulando, mostra que ela não corta. Ah, mas a ideia é não tensioná-la, porque se você tensioná-la com a ponta da broca, não é a broca que vai levantar a membrana sinusal, é a irrigação que vai produzir isso daí. A broca, ela só vai fazer a fratura do assoalho do seio, ela vai quebrar aquele ossinho que vai levantar como um calinho. Depois que ela quebrou e que aquela situação ali ficou mais solta, é a irrigação que vai gradativamente expandir essa membrana. Então, quando tecnicamente a pessoa não entende isso, ela vai entrar com a broca todinha e aí é o grande risco da perfuração. E claro que assim, até a sequência, ela tem alguns macetes, alguns manejos técnicos. Você tem fresas com espessuras diferentes, que vão desde uma espessura mais fina até uma espessura mais robusta. Quando você vai produzir essa elevação, geralmente ela não acontece nas primeiras fresas, ela vai acontecer mais nas últimas. Por quê? Você tem uma tampa, né? Imagina uma tampa que você vai criar ali no seio. Se essa tampa ela é fininha, às vezes você vai muito mais furar do que levantar a tampa. Se essa tampa ela é mais larga, você consegue levar uma estrutura mais robusta e mais volumosa, menos chance de perfuração. Então, quando a gente vai fazer a técnica que eleva traumaticamente o seio, geralmente essa elevação ela acontece no estágio mais final de preparo. E você só entra o suficiente para romper essa área. Entrou com ela, depois você só vai deixar que a irrigação proporcione a liberação da membrana sinusal, né, para produzir flacidez nela, para ter espaço para colocar o enxerto lá dentro. Tá. Então, voltando, a técnica lá, fez o levantamento, viu que não estava perfurado, nem nada do tipo, membrana, Posso usar a LPRF, é uma ok. técnica que a literatura já descreve, já tem relatos de caso. Plasma rico em plaqueta, tirado do próprio Tirado do próprio paciente. paciente, faço um concentrado plaquetário, transformo ele numa membrana e eu introduzo lá dentro. Uma membrana bem molinha, mais fácil de ser trabalhada, ela vai ser introduzida, ela vai criar uma camada de proteção. Vai estimular o processo cicatricial, vai diminuir risco de qualquer processo inflamatório infeccioso com mais segurança e vai fomentar ali uma proteção. Tá? Pode ser utilizado algum tipo de membrana dessas sintéticas ou extraídas, né? Membrana de pericárdio, membrana de colágeno? Pode. Eu só tenho que entender que tecnicamente colocar ela ali é mais difícil. Você tem um buraquinho pequenininho e aí, teoricamente, você tem que empurrar ela por esse buraquinho e tem que acreditar que lá no topo ela meio que vai se abrir. Abre. Como se Então, fosse um paraquedas. exatamente. Aí não adianta você pegar uma membrana inteira, grandona, e tentar enfiar ali pelo buraco, né? Você não sabe nem como ela vai se abrir lá dentro. Então, você pode cortar um pedaço pequeno de uma membrana para usar dessa forma para tentar produzir uma proteção maior, né? Mas posso não colocar nada. Posso simplesmente introduzir o meu enxerto ósseo. E, Marcelo, eu tenho que colocar o osso? Não, se você fez essa técnica,
obrigatoriamente alguma coisa você vai ter que colocar lá. E essa alguma coisa é um biomaterial. Um material sintético, um material bovino, mas você tem que colocar algum biomaterial. Ah, não, eu vou deixar só o coágulo. Não, isso não vai E funcionar. vale a pena colocar autógeno? Você pode utilizar o autógeno como uma alternativa, mas considerando que o autógeno, em longo prazo, a taxa de reabsorção dele é maior, talvez o que você vai encontrar em longo prazo é como se a membrana tivesse diretamente colada sobre a superfície do implante. Entendi. Entendeu? Então talvez, né, não tenha tanta justificativa, porque você vai precisar acessar um outro leito no paciente. Né? Hoje tem técnicas e materiais que a gente consegue fazer isso de forma menos traumática, mas obrigatoriamente você tem um segundo leito. E aí talvez abrir um frasco, em termos de custo, benefício, seja muito mais interessante. E aí, numa situação de um alvéolo, que você precisa preencher, geralmente quando você vai tirar um dente assim, não é um dente que está bom, é um dente que está ruim, Sim. está condenado. Você tem a perda de uma tábua vestibular. Então, você tem ali uma deiscência, uma fenestração na vestibular do molar, você já vai ter que trabalhar com uma membrana de reconstrução, você vai ter que trabalhar com um biomaterial para manter aquele volume. Então, o próprio biomaterial e a membrana que você já está trabalhando no seu contexto geral da cirurgia vão ser aplicados para elevação atraumática. Entendi. E hoje, a tecnologia como um fluxo digital, né? Porque até então o pessoal, as pessoas que assistem, os próprios pacientes acham que o fluxo digital é um scanner, né? E não necessariamente a tecnologia, o sentido digital está no não usar um alginato, um silicone para moldagem. Não, ele começa no planejamento. Então Sim. hoje, como nós temos radiografias periapicais, radiografias panorâmicas, tomografias computadorizadas, tudo numa forma digital, o fluxo digital começa a partir daí. Né? E como é que ele lhe ajudaria nesse tipo de situação? Na primeira análise, a análise tomográfica, né? Que eu vou fazer a análise lá no meu fluxo digital, abrir minha tomografia e vou simular o meu implante. O primeiro ponto é saber quanto esse implante vai entrar dentro do seio. Ah, eu vou entrar dentro de um limite de 3 milímetros, 4 milímetros. Ok, você já projetou isso. Você tem que saber o quanto você tem que entrar com a broca. Ah, Marcelo, eu tenho 4 milímetros de remanescente de osso. Então, se eu tenho 4, quando eu for fazer as minhas primeiras brocas, eu tenho que ir no máximo 3, porque eu tenho que preservar aquele 1. Então, se o meu kit ele tem as brocas mais fininhas no começo, minha primeira, segunda, terceira, às vezes quarta fresa do sistema, eu só vou entrar 3 milímetros. A fresa que vai elevar o meu seio, eu já estou definindo qual é a extensão que eu vou entrar com a fresa e com qual fresa lá no meu planejamento digital. Né? Eu estou fazendo o meu planejamento para dizer, olha, nessa fresa é que eu vou ter a capacidade de elevar o seio e eu vou entrar com ela X milímetros. Então eu estou definindo quanto eu introduzo ela de forma segura para não ter a ruptura de membrana, que às vezes o colega que não tem todo esse traquejo, acontece com mais frequência a ruptura de membrana. Esse é um primeiro ponto, extensão. Segundo ponto, direcionamento. É o ponto que eu vou escolher e eleger como ponto de mais osso remanescente para proporcionar aquela manobra. Posso fazer a cirurgia guiada? Posso. Posso produzir uma guia em laboratório para que aquele ponto central da fresagem respeite exatamente o que eu simulei no meu computador. Ah, eu simulei no meu computador essa posição. Como que eu vou reproduzir essa posição lá na boca? É só através de uma guia. E aí, através da guia, eu vou marcar o meu ponto central, mas através das mensurações, eu vou conseguir dizer com segurança o quanto eu entro com essa minha broca, sem que ela rompa o assoalho do seio e fique ali correndo o risco de produzir uma perfuração na membrana. Então, o fluxo digital vai me dar muito mais segurança nesse sentido. E o sistema da Densa ela tem uma peculiaridade quando a gente usa ela, que quando ela chega ali na região da cortical, ela produz uma sensação de repicar, né? É como se fosse um pica-pau vibrando, e você sabe que você está produzindo essa ação como se fosse um pequeno martelete Ok. para produzir a quebra do assoalho do seio. E se eu uso uma pressão excessiva, e aí é a habilidade manual, é o treinamento. Se eu coloco muita pressão e ela cai no vazio de uma vez, eu acabo indo além daquilo que eu posso. Então, poxa, Marcelo, você está falando aí de 3 milímetros de introdução da broca.
Quando você for com o seu sistema da Densa, você vai chegar no máximo em 5 milímetros, porque você vai romper aquele 1 e passar 1 milímetro para produzir esse efeito de soltar aquela tábua e permitir que a irrigação expanda a membrana sinusal. Então, é tudo muito pouquinho, é muito milimétrico. Então, a destreza manual tem que ser muito grande. Se eu tenho o fluxo digital a meu favor, eu tenho isso de forma precisa. Eu tenho a marcação bem nítida lá nas brocas. Então, assim, a segurança que eu levo para minha cirurgia é muito maior. A tranquilidade que eu tenho de fazer aquela fresagem 3 milímetros, depois passando de 3 para 5, preservando toda a estrutura, ela passa a ser muito maior. Então, o fluxo digital vai me dar mais precisão e segurança para essa execução. E eu, particularmente, acho imprescindível. Né? Às vezes, é um elemento unitário. Precisa de tomografia? 100%. É diferente, né? É, Tipo, 100%. por exemplo, operar, fazer uma exodontia, tirar um dente sem um exame é uma coisa. Agora, você realizar a instalação de um implante sem um exame, aí já é bem mais complicado. Bem diferente. Então, de fato, o fluxo digital, ele ajuda em todas as etapas da reabilitação do paciente, né? Desde o planejamento, a execução e na reabilitação final com a prótese. Porque não basta você também só querer fazer o fluxo digital. Você tem que ter uma curva de aprendizado. Então, a primeira tomografia que você vai planejar no software específico não vai ter o conhecimento detalhado para poder jogar a anatomia que está no computador para a cirurgia do paciente. Então, precisa também de uma curva de aprendizado para isso, certo? Com certeza. Então, vamos lá. Então, recapitulando, até para a gente meio que já ir para o final da nossa conversa. A ossodensificação hoje está presente na implantodontia, né? Mas o senhor acha que ainda vai perdurar por muito tempo isso? Qual é a sua visão? Eu acredito que vai se consolidar cada vez mais como uma ferramenta indispensável, porque os benefícios já num curto prazo que a gente observa da introdução da ossodensificação, e aí, claro que assim, não é uma ferramenta única que produziu isso. Então, a gente já tinha literatura suficiente dos implantes mais curtos como implantes viáveis. Mais ou menos 10, 15 anos, a gente já tinha literatura de implantes de 6 milímetros com boa previsibilidade, primeiro sendo introduzidos dentro de próteses fixas e depois se consolidando como elementos unitários. Então, casos que antes eu não indicava o implante, porque não achava que era a técnica adequada, indicava a reconstrução primeiro, e aí às vezes isso espanta o paciente, vou fazer uma cirurgia em você, que ela demora 6 a 8 meses para cicatrizar. Depois de 6 a 8 meses eu vou fazer o implante, esse implante vai demorar mais uns 2 meses para cicatrizar. Desculpa, só daí você vai receber seu dente. Puxa, doutor. Enxerto? Um ano. Vai doer. Enxerto, né? Aí eu falo hoje, olha, eu vou usar um dispositivo que vai dar uma pequena quebradinha no teu osso. E eu sou muito transparente em explicar para o paciente. Você vai sentir uma pequena vibração, mas é a técnica mais atraumática, mais simples. E no mesmo dia eu vou fazer tudo. Eu vou colocar o seu enxerto, eu vou colocar o seu implante e você vai ter um tempo de cicatrização, que vai depender da minha conduta. Vai depender do que eu observar no teu procedimento. E dependendo de como for, eu vou te dizer, vai ser 4, vai ser 6, né? No máximo 8 meses, e aí você recebe seu implante. Esse paciente ele já se sente muito mais seguro. Então, eu acredito que ela tem muito para evoluir. A gente tem um sistema que é o principal, que é o sistema que foi consolidado, que é uma marca importada. A gente tem outros sistemas tentando copiar, produzir semelhança, mas a gente ainda não vê resultados 100% idênticos e a gente não pode dizer que eles produzem resultados semelhantes. São coisas distintas. Eu brinco, né? Você compra uma caneta por R$100 e aí você vai lá e compra uma caneta por 1.000. Tem que ter alguma coisa de diferente entre elas para elas terem essa diferença toda no valor. Nós que somos dentistas, vamos falar das nossas canetas da rotina, né? Minha caneta de alta rotação. Eu consigo comprar uma caneta de R$300. Consigo, sem problema nenhum. Mas o que ela vai me entregar é diferente de uma caneta de R$3.000. Durabilidade, segurança, precisão. Às vezes uma precisão, a fibra ótica, porque ela dá uma iluminação adicional. Então, assim,
Os kits que a gente vê hoje copiando o kit original, eles não entregam o mesmo resultado e isso é justificável também na tecnologia que é aplicada e na vanguarda da produção do produto. E automaticamente isso representa custo. Então, como eu falei no começo, eu não acho caro, eu acho barato. E eu acho que em longo prazo, a tendência desses sistemas é ficar cada vez mais evoluído e entregar mais. E cada vez mais isso se consolidar. Por um período na implantodontia, se tentou introduzir os motores piezo, que não é o mesmo conceito, mas que seria uma forma mais atraumática de criar leito. Mas em função de custo, né, um equipamento de peso com custo mais alto, você ter mais um motor, mais uma parafernália, o kit de ostentação vem de uma forma simples, é um kit pequenininho, você coloca ali na mesa. Hoje tem um kit compacto que você faz a maioria dos implantes com 6 brocas. Você tem 6 brocas no sistema e essas 6 brocas te entregam, 6 no máximo, 7, te entregam quase que 100% dos implantes que você vai Tá. executar na sua rotina. E os alunos hoje do curso de residência de implante, eles têm a experiência de utilizar esse tipo de ossodentificadores? Eu faço questão de levar o que eu tenho, né, para servir de teste para os alunos, para que eles vivenciem essa experiência. A gente tem lá no curso também kits de outras marcas, para que eles também vivenciem e entendam as limitações. Mas no curso de residência, a gente emprega todos esses materiais da forma que o aluno tenha o conhecimento pleno das alternativas e das formas mais modernas e seguras para produzir resultados mais seguros, né, com mais previsibilidade. Então, na residência, o aluno vai ter a experiência de usar um kit, que é o meu kit. A gente não exige que eles comprem, mas aí a partir do momento que começa a usar e ver a versatilidade, como ele é, vamos dizer assim, retornável, né? Você aplica ele numa rotina dia a dia e o valor dele volta com muita facilidade. Então a gente tem a experiência, às vezes, do aluno no meio do curso já está comprando o kit e fala: não, professor, eu já faço implante e achei esse kit fantástico e já estou comprando porque não me vejo fazendo sem. É um test drive, Sim, né? com certeza. Professor, fale um pouquinho como está o curso hoje. Existe possibilidade de quem está assistindo entrar nesse mês que nós estamos gravando, nós estamos em abril. Existe a possibilidade de entrar? Não, a turma está fechada, só vai ter turma no próximo ano. Como é que está funcionando? Fale um O pouquinho. nosso curso é um curso anual, né? São 10 meses e a gente já está com 2 módulos em andamento. Essa turma ela está cheia, a gente não tem mais vaga para essa turma. E como ele é um curso curto, né? Ano que vem tem. Ok. Então, quem não teve a oportunidade de se inscrever, quem não conseguiu, início do ano a gente começa uma nova turma. E a ideia é oferecer um curso compacto, mas um curso bem clínico, que a pessoa tenha uma vivência das situações que são as situações do cotidiano de quem trabalha com implantodontia, ah, com tecnologia, sistemas, materiais de alto nível, de alto padrão, e dentro de um conceito que a gente aplica no cotidiano clínico. Né? Às vezes, quando a gente conversa com os pacientes e existe um questionamento, o paciente está ali no curso, né? Fala, mas o material é bom? Não, é o mesmo material que a gente usa no cotidiano do nosso consultório. Então a gente usa o implante importado, a gente usa o implante nacional, que em termos de qualidade é o implante de referência, né, no Brasil e fora do Brasil. Os sistemas densa, kits de elevação de seio, então assim, Laser laser terapia, terapia, ozônio ozônio. terapia, concentrados plaquetários, né? Todos os É uma casos. especialização, então, de certa forma. É uma especialização compacta, por isso que é residência. E aí, assim, manejo de tecido mole, né? Reconstrução tecidual. Então, é um curso muito completo, que, assim, para o que ele oferece, talvez o tempo fosse até curto, né? E precisasse de mais tempo. Mas como a ideia é ciclar, né? É fazer com que o dentista use aquele momento para aprofundamento, não é um curso para quem Marcelo, eu não sei fazer nada, eu quero começar do zero. Ok, talvez seja interessante você fazer mais de uma vez, porque Ok. você vai aproveitar mais, que é o que a gente tem na nossa rotina. Alunos que fizeram a primeira vez e que vieram cru, sem qualquer experiência, Marcelo, eu posso fazer de novo o curso? Claro que pode. Você vai desenvolver mais suas habilidades, você vai repetir mais procedimentos, você vai treinar mais. Né? Para o profissional que já está há um tempo no mercado, que já faz implante, é um curso que ele vai se reciclar. Ok. Poxa, eu não conhecia a Versa.
conhecia a Versia. Ah, eu não conhecia esses biomateriais, ou não conhecia o sistema da Straumann, por exemplo, um sistema que é referência mundial de implante. Pô, vim para o curso para conhecer o sistema. Então, a pessoa se recicla, porque é um curso bem atual, né? Para esse ano, turma tá cheia, ano que vem tem de novo. Tá. Então, só para deixar claro, é para dentista formado, né? A gente não, o curso não aceita alunos ainda em formação, né? Dentistas formados, independente se faz ou não implante. Então, o dentista, o aluno que está interessado em fazer parte do grupo, ele consegue executar um unitário com elevação traumática, como a gente acabou de conversar, como também um protocolo e cirurgias mais avançadas, como uma reconstrução, como também manejo de tecido mole, como, enfim, o que tiver que aparecer e o paciente, na realidade, ali estiver precisando, ele há a capacidade de aprender. Sim, a minha ideia é assim, se eu pudesse desenhar o mundo perfeito, eu diria assim, eu queria que o aluno que faz o curso começasse com um caso simples, um implante unitário, sem precisar de enxerto, né? Mas a gente sabe que essa não é a realidade. Então, o aluno que ingressa no curso, ele faz o que aparece. Apareceu um caso de protocolo, ele vai se preparar para aquilo e ele vai fazer uma cirurgia. Ah, é um caso de uma maxila atrófica e tem reconstrução. Ele vai se preparar para aquilo E apesar dos pesares, assistido pelos pacientes, e pelos pelos professores da professores, equipe. pela equipe, né? E aí a ideia é assim, eu sempre falo, eu quero colocar o mínimo possível à mão, mas se precisar que eu sente para colocar a mão, para mostrar alguma coisa, para auxiliar em alguma coisa, a gente vai estar ali para isso. Mas a ideia é que o preparo prévio, o planejamento digital, a discussão do caso, fomentem capacidade para que, se não na primeira, mas ao longo do curso, essas cirurgias sejam desenvolvidas sem que a gente ajude, que a gente só oriente. É um curso para sair sabendo fazer. Tá? É para sair especialista? Não, não é para sair especialista, porque não é um curso de especialização. Mas é para sair sabendo. Sabendo fazer o quê? Sabendo fazer implante, sabendo fazer bem uma reconstrução tecidual, sabendo fazer bem um enxerto de tecido conjuntivo, sabendo fazer bem um planejamento digital para te fomentar uma cirurgia mais segura, né? Sabendo bem reabilitar um paciente. Então, apesar de um curso de 10 meses, como ele tem uma carga horária predominantemente clínica, ele acaba oferecendo e entregando muito mais essa formação clínica. Beleza. Professor, mais uma vez gostaria de agradecer. Obrigado pela presença, pela conversa. Eu que agradeço. Muito bacana. É sempre muito bom, né, ter esses bate-papos, porque a gente sempre aprende, né? Com A gente está certeza. vivendo, aprendendo, e falar hoje de elevação a traumática, instalação imediata, é o que a gente vive no dia a dia, né? Então, agradeço aí mais uma vez, principalmente o seu tempo de o senhor estar aqui, para a gente poder estar batendo esse papo. Vou deixar as suas redes sociais para o pessoal seguir, Perfeito. não só a dentista, como também pacientes que queiram, né? E lhe agradeço e até uma próxima vez, se Deus Até, quiser, eu e que logo logo a agradeço. gente vai estar conversando por aí de novo. Com certeza. Obrigado. Abraço, Um tudo de abraço. bom. Foi.